todo mundo com um cafezinho, uma bolachinha, né? Com força para poder continuar. Antes de eu convidar o nosso próximo convidado do dia a fazer sua fala, queria lembrar todo mundo que tem uma lista de inscrição aqui na entrada. Quem chegou só na parte da tarde ou no meio da parte da tarde, pode se inscrever, também tem direito a certificado, a gente está bem flexível nesse quesito. E tem também o nosso sorteio dos livros, dos kits, né, com livros do ISF, e também todos os participantes que tiverem interesse podem levar o livro organizado pela professora Ruth, Catarina e Virgínia. Isso a gente vai fazer, então, no encerramento da tarde. Tá? Quem ainda não deu o nome para o sorteio, então, por favor, fazê-lo. Passando, então, agora para a nossa penúltima fala do dia, eu gostaria de convidar o professor Ebal Bolácio para fazer o uso da palavra, colega da UF, coordenador do programa Idiomas Sem Fronteiras na sua instituição, e um colega também já de longa data na área de alemão. Obrigado, Ebal. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos pela presença e agradeço de novo também ao UFPR. Como o reitor disse hoje de manhã, a UFPR é fria, eu estou morrendo de frio, como sempre que eu venho ao UFPR, mas eu sei, mas a recepção é sempre tão calorosa que vale sempre a pena vir, né? Então, vocês ouviram hoje colegas falando sobre projetos que estão em andamento, que já estão prontos, quase prontos. Eu vou falar de um projeto que tem uma ligação muito grande com o que a gente está falando aqui, né? Mas é um projeto que, na verdade, em teoria, já terminou. Né? Então, é uma coisa um pouco histórica, mas que tem continuidade, como o Thiago já mencionou no começo, alguns devem ter ouvido. Né? Então, o Alemão para Fins Acadêmicos, pode passar para o próximo slide? Então, na verdade, eu quis trazer esse segundo slide, porque é um slide que lembra um pouco como é que começou tudo. E a minha história realmente é falar qual foi a concepção do nosso trabalho na época sobre esse material que eu vou apresentar para vocês agora. Eu deixei aqui os nomes das colegas, eu inclusive estou lá como UERJ, né, porque eu trabalhei um tempo com a Poliana na UERJ, mas já estou na UF já tem 4 anos, o tempo passa rápido. E na época eu estava na UERJ e nós tínhamos, uma época áurea, talvez alguns se lembrem, em que tinha dinheiro da CAPES, tinha dinheiro do DAD, então a gente tinha muitos, além dos leitores, nossos colegas estão sempre aqui, né, nos ajudando, da Alemanha. Nós tínhamos também os Sprachassistenten, que geralmente também havia alguns, e também havia que eu não lembro mais o nome que se dava na época, era um outro tipo de... GTA, eram GTAs, German Teacher Assistants, como sempre uma sigla em inglês, e nós tínhamos vários GTAs. Né? No Rio nós tínhamos no total, acho que 5, né? Era bastante gente. E o que aconteceu? Na época, a minha colega Mônica Heitz, que estava no FRJ na época, ela agora está na Alemanha, trabalhando em uma outra universidade, mas não mais com DAF, e a Katja Hölldampf, que muitos devem conhecer, na época também estava no FRJ, e está trabalhando agora como leitora em Belém. Aí pode passar para o próximo slide? Não, um pouquinho mais. Então, vou falar um pouco sobre isso, e, na verdade, o que aconteceu? Essa ideia desse trabalho surgiu, eu achei que estava nesse slide, mas não está. Você avança mais um pouquinho? Não, volta mesmo. Então, acho que eu esqueci alguma coisa. Porque tinha um slide que eu falava um pouquinho do... tudo bem, eu vou improvisar. Na verdade, nessa época, como eu disse, uma época de um tempo áureo, né? A gente tinha toda a questão do Ciência Sem Fronteiras, o Idioma Sem Fronteiras, que veio nesse esteio. Nós tínhamos muita gente indo para a Alemanha e para os outros países de língua alemã também, mais para a Alemanha, a gente sabe, tem números sobre isso, mas houve uma grande demanda. A UERJ, onde eu trabalhava na época, não tinha Idioma Sem Fronteiras, mas a UFRJ tinha e a UF também. Mas nós tivemos um congresso em 2013, que eu gostaria muito de achar o slide onde eu coloquei isso. Nós tivemos um congresso em 2013, organizado pelo DAD, um congresso no Rio de Janeiro, e a partir desse congresso foi quando eu entrei em contato com a colega Mônica Heitz, na época que era leitora do DAD no Rio, e nós tivemos a ideia de começar a criar então material, porque notamos uma demanda. Engraçado, você pode voltar um pouquinho? Eu fiquei um pouco perdido agora com o meu próprio slide agora. Avança um pouquinho mais. Exatamente, é isso, desculpa, é que eu tinha outro slide que fugiu da ordem. Então, na verdade, o que acontece? Como eu já disse, agora nós tínhamos um momento de grande boom, né, nós sabemos, né, de internacionalização, e nós sabemos também o grande problema que havia na época de mandarmos os meninos para fora do Brasil, muitas vezes sem ter o nível de, não só de alemão, como de todas as línguas, deficitário. Né? No caso do alemão, havia uma demanda grande, na UFRJ eles tinham muitos candidatos. Né?
o objetivo do nosso trabalho, na verdade, foi, nós pensamos, temos que criar um material, porque nós sabíamos que havia demanda, e nós tínhamos os números das universidades, os números das pessoas que iam para a Alemanha, embora alguns já tivessem até o nível A2, B1, nós sabíamos que muitos deles não tinham, na verdade, quase nenhum tinha ideia do que os esperava na Alemanha, né? Então, nosso desafio, que está aqui na parte de baixo, era realmente, muitas vezes, não só a falta de conhecimento linguístico, mas também a falta de saber como é que funcionaria na realidade, na universidade alemã, como seria o dia a dia. Então, essa era basicamente a nossa ideia. Nós temos que dar apoio para esses nossos, que já eram alunos que iam, estudantes que já iam mesmo para a Alemanha ou para a Áustria, a maioria na Alemanha mesmo, que nós tínhamos que ajudá-los a se chegar na Alemanha e ter uma estada que trouxesse, realmente fosse frutífera, não só eu passei 6 meses na Alemanha e não fiz muita coisa, né? Bom, e nossa ideia era, nós não queríamos fazer um curso que fosse do zero, não era então a ideia era que, por isso que o curso se chamava A2B1, porque nós esperávamos que o público que nós fôssemos atingir, e foi realmente o que aconteceu, que eles tivessem pelo menos um A2, assim, eles já soubessem reconhecer um tempo verbal no passado, já soubessem saber um pouco mais da estrutura da língua, para nós podermos entrar com temáticos, temas, né, vocês vão ver daqui a pouco, mas sem ter que fazer o beabá do A1 todo e o do A2. Né? Pode avançar um pouquinho? Então, o que aconteceu? Em 2013, foi em setembro essa conferência, e depois nós nos encontramos, e o grupo, na verdade, na época, Poliana não tinha chegado ao Rio ainda, né? Você chegou logo depois, né, Poliana? Em 2014, nós nos juntamos, então éramos a Mônica Reitz, que era colega de leitora do EAD, mais 5 assistentes de língua, que trabalhavam no Rio, e eu. Né? Na verdade, foi uma pessoa que era o único que era brasileiro, o único que era, na verdade, da universidade efetivo. E nós começamos a ter encontros a partir dessa conferência, que eu falei para vocês, né? E o objetivo está aqui também, era fazer realmente um material que servisse para os estudantes que já estariam de viagem mais ou menos marcada para a Alemanha ou com a pretensão clara de ir para a Alemanha. E a partir do nível A2, B1, como eu disse. Né? E esse curso, ele resiste, né? O curso foi oferecido, tivemos o ano de 2014 todo para preparar esse material, foi um trabalho feito em equipe também, nós tínhamos equipes que trabalhavam nos módulos, nós criamos alguns módulos, depois vou mostrar para vocês que depois houve uma reformulação desses módulos, agora vamos ter outra reformulação, né, Tiago? Então, um trabalho de equipe bastante intenso, né? Queria agradecer, eu não tenho o nome de todos os colegas que trabalharam na época, porque eram muitos, que depois mudaram também, mas temos um artigo sobre esse trabalho também, depois eu vou tentar recomendar a vocês, se interessar. E em 2015, nós tínhamos o material já mais ou menos pronto, e foi feito, então, um piloto, um curso piloto que foi feito na UFRJ e na UF. Né? E a partir desse programa piloto, nós reformulamos e fizemos o que eu vou apresentar para vocês. Né? Então, isso aqui em 2016, mais adiante, a PUC do Rio também mostrou interesse, mas acabou que eles não usaram o material. Né? Mas isso eu posso falar um pouco mais à frente. Pode avançar. Então, a nossa ideia, e isso tem a ver também com o que a gente pensou na época de como preparar os alunos, os estudantes brasileiros para uma estadia na Alemanha, né, numa universidade alemã, e isso aqui eu achei bem interessante, que lembrando, porque tem tanto tempo que a gente fez esse trabalho, que eu tive que recapitular todas as minhas anotações para poder fazer esse PowerPoint, né? Que é a questão da participação ativa e autônoma dos alunos, também já foi colocado aqui, né? Eu acho que é importantíssimo se a gente não chegar, olha, na Alemanha é assim, você tem que fazer isso na Alemanha, não era isso que a gente queria. Né? Então, esse texto um pouco mais longo aqui, trata exatamente disso, né? Que o material, nós temos material de leitura e material de apoio, que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, e mais uma plataforma Moodle, que foi introduzida após o primeiro semestre de piloto, em que a gente percebeu que havia necessidade de um apoio fora das aulas presenciais. Né? Então, na verdade, os temas estão um pouco aqui mais ou menos descritos. Né? Então, o nosso público eram os bolsistas que estavam prestes a deixar o país e dar a oportunidade de encontrar respostas para suas perguntas sobre como estudar na Alemanha, por conta própria ou através da autodescoberta. Essa era a ideia. E, ao mesmo tempo, melhorar ainda mais suas habilidades na língua alemã, pensando que eles já tinham pelo menos um nível A2. Né? Havia um teste de nivelamento que a gente fazia na época. Né? Em um contexto universitário. Então, o interessante era a combinação de estratégias linguísticas e preparação para o encontro intercultural. Isso era, na verdade, assim, se fôssemos resumir um pouco o nosso programa, era esse. Pode passar para o próximo? Então, isso, expandindo um pouco essa ideia, está aqui, né? Aumentar a consciência de diferentes culturas de aprendizagem e construir competências interculturais.
Então, isso para a gente sempre foi muito importante, porque nós temos sempre o feedback também de alunos, de pessoas que voltavam no intercâmbio, que diziam também que havia dificuldade de se entrar naquele ritmo de aprendizagem, né, que você tem na Universidade Alemã, que é um pouco diferente, muitas vezes, né? Bom, esses também são 3 linhazinhas que condensam um pouco o que eu queria dizer, que é a reprodução mecânica de conteúdos versus manuseio crítico da informação. Isso é uma coisa que a gente deseja no Brasil também, que a gente sabe que acontece, mas não adianta, não custa reforçar isso, né? Formas interativas de ensino versus ensino frontal, essa também era uma ideia, né, que nós tivéssemos um curso que não fosse apresentação simplesmente de conteúdo, mas sim que houvesse um intercâmbio, né? E a iniciação ao trabalho científico em alemão soa um pouco dramático demais, na verdade, mais adiante vocês vão entender o que quis dizer com isso, o que nós quisemos dizer com isso, na verdade. Bom, como eu falei, nós tivemos em 2015 um primeiro projeto piloto, um primeiro curso piloto, e nós usamos o material que foi produzido no primeiro ano, né? A partir desse projeto piloto, desse curso piloto, nós expandimos para 5 módulos. Inicialmente eram só 4 módulos, mas percebemos, os colegas que deram o curso, não fui eu não pilotei o curso, mas foram 2 colegas na época do DAD que pilotaram, perceberam que havia uma demanda dos alunos também de se falasse um pouco da avaliação, exames na Universidade Alemã. Então, os 4 primeiros módulos, né, que estão na vida cotidiana na Alemanha, informações gerais, vida universitária na Alemanha, comunicação no contexto universitário e trabalhar e estudar numa instituição de ensino superior alemã. Esses 4 foram os módulos que nós começamos em 2015 e com a necessidade que foi constatada pelo próprio público, pelos próprios alunos, né, estudantes, a gente expandiu para esse último módulo. Bom, além disso, e uma necessidade que as colegas que deram o curso sentiram, de ter material, e os alunos também, né, de ter um material a mais. Embora o material fosse bastante rico, e é bastante rico, né, nós decidimos, então, criar uma plataforma Moodle, né, que hoje em dia para a gente é absolutamente normal, mas a gente está falando de 2013, 2014, quer dizer, já existia isso, mas não era um recurso tão usado. Então, na época, era uma coisa ainda, né, olha, uma plataforma Moodle, né, Moodle já existe há não sei quantos milhões de anos, mas a gente continua achando que é uma coisa nova, né? Exatamente. Não, e nessa plataforma Moodle existiam, na verdade, vários exercícios e material, como a gente faz hoje em dia, né? Para repetição e para consolidação do conteúdo. E principalmente nessa questão aqui, que é um termo que eu deixei em alemão mesmo, porque eu não consigo traduzir, o do Binnendifferenziert, na verdade, como a gente falou, a gente tinha alunos de A2 realmente terminados e gente com um nível mais alto, né? Então, exercícios também pensados para quem tivesse um nível mais alto de alemão, para quem tinha um nível, né, A2 realmente, então existia isso na plataforma. Infelizmente, já digo para vocês, a gente não conseguiu resgatar o conteúdo da plataforma. Eu estou ainda vendo com a Karina se a gente consegue resgatar, mas existia uma plataforma muito, muito boa, só que como tinha que transferir todo ano, e aí depois os colegas também não estavam mais lá, ficou complicado, né? Mas então, isso aqui foi a partir de 2015. Esses 5 módulos é que eu vou me apresentar para vocês um pouco como funcionava, e como funciona, na verdade, né? Então, mais um, isso, exatamente. Então, eu deixei aqui em alemão mesmo algumas coisas, né? Então, o primeiro módulo é um módulo assim de chegada, né? Então, na verdade, agora não é o primeiro módulo que a gente está apresentando, né? Porque o Thiago, a gente pode depois, acho que se sobrar um pouquinho de tempo, você pode dizer o que já foi feito disso, né? Tá bom, tá legal. Então não falamos nada hoje, guardem, esperem, venham amanhã, né? Então tá. Então, na verdade, esse primeiro módulo, que era um módulo mais curtinho, a ideia era que ele fosse um pouco mais curto, é que, na verdade, fossem tratados temas bem assim, olha, cheguei na Alemanha, e agora, né? Mas começando também trabalhando já desde o início, como as colegas colocaram também, claro, tudo que desse fazer em alemão, e era em alemão, isso era uma questão também, as nossas colegas do DAD também falavam português, né? O curso nunca foi inteiramente monolíngue, acho que tem sempre um momento que você acaba usando português, a gente sabe disso, principalmente, como as colegas já colocaram também hoje, falar de questões interculturais, às vezes em português, mesmo com o C1 já fica difícil em alemão, né? Então, essa questão não era para a gente um tabu, então começamos, por exemplo, com a questão do que é típico, né? Falamos de estereótipos hoje também, uma questão também incontornável, a gente acaba não conseguindo fugir, ou nem tem que fugir dela, né? Da questão dos estereótipos, né? Mas coisas bem práticas, por exemplo, que a gente sabe, que a gente aprende até no Brasil as diferenças, né? Como é que eu digo alô, como é que eu me apresento, essas coisas todas que a gente sabe que existem diferenças dentro do próprio país, mas chegando na Alemanha, como é que seria, num país de língua alemã? Isso, chegando na Alemanha, então coisas bem simples, por exemplo, também a questão bem prática, né, de como é que eu pergunto o caminho, essas coisas a gente achou também, foi uma decisão tomada na época pelo grupo de quais temas a gente abordaria em cada módulo,
e depois passamos a procurar material e realmente a produzir material sobre isso, né? Isso, e também a questão de morar e também a questão das Behörden, né? Assim, como é que eu vou me anmelden, né? Como é que eu vou me inscrever lá na prefeitura. Então, essas coisas foram abordadas. E eu tenho alguns exemplinhos, você pode mostrar a próxima? Então, na verdade, isso aqui foi muito rápido. Volta, isso. Então essa aqui é uma página introdutória para falar um pouco da questão intercultural e da questão dos estereótipos, né? Então, aqui a gente trabalha, por exemplo, com perspectivas de fora. Então, a gente pegou, na verdade, textos, né, de estudantes estrangeiros na Alemanha, como aparecem às vezes também nos livros, a gente já tem visto isso acontecer também, depoimentos de alunos estrangeiros, estudantes estrangeiros na Alemanha, como é que foi a chegada na Alemanha, o que eles acham, né? Então, trabalhamos com alguns substantivos lá em cima, por exemplo, Freundlichkeit, Fröhlichkeit, Umgang mit Zeit, depois Einstellung zur Arbeit. Era uma questão, um trabalho de sensibilização para discutir sobre essas coisas. Na verdade, assim, como é que você trabalha nessa cultura, é diferente do português, é diferente mesmo do Brasil ou não é, né? Como é que funciona isso? E é importante que a gente vai chegar na universidade e vai ter contato com pessoas, né? A gente sempre esquece que, na verdade, é uma estrutura, né? A gente vai trabalhar com pessoas, basicamente, né? E como é que funcionam algumas desses conceitos que a gente trabalhou ali. Então, partindo exatamente de perspectivas já de fora, né? De estudantes estrangeiros na Alemanha, e usando isso como uma base para a discussão disso, em comparando com o Brasil, como seria isso e aquilo. Esse é só um exemplo que a gente colocou. Então, pode continuar? Então, nesse segundo módulo, que é um pouco mais técnico, por assim dizer, né, que tem a ver com a questão, por exemplo, de nomenclaturas mesmo, né? Então, por exemplo, quais são os tipos de instituições de ensino superior que tem na Alemanha, né? Então, temos lá, por exemplo, a Universität, Fachhochschule, Technische Hochschule, e outros nomes que apareceram nos textos que foram escolhidos. Nós também temos todas essas instâncias burocráticas que tem na universidade, né, que aparecem também. Tem lá, por exemplo, do Akademisches Auslandsamt, Studentenvertretung e tantas outras coisas que podem ser relevantes para os alunos, né? Também termos específicos das instituições de ensino alemão, por exemplo, a questão do Professor, né, o eterno termo que a gente nunca sabe como traduzir muito bem, né? Então, mas que tem toda uma discussão também até mesmo, né, intercultural, né? Quem é o professor, como é que funciona isso no Brasil, que tem reflexos também, na verdade, quando você vai falar, por exemplo, de o trato com as pessoas, né? Como é que você trata uma pessoa, né, quando ela é professor, infelizmente ou felizmente é assim, né? Então, e aí também, além disso, ofertas para estudantes da Universidade Alemã, então isso que você pode fazer mais. Então, aqui é uma parte bastante que soa bastante seca no início, né, porque são termos e o que significa isso, né, o que você pode fazer lá, que tipo de ajuda você pode conseguir, né, mas também temas que podem te levar a discutir outras coisas, como, por exemplo, essa questão dos nomes, né, como é da hierarquia na Universidade Alemã. Então, isso aqui, por exemplo, é uma folhinha desenvolvida pelas colegas na época, né, que trabalha, de novo, volta com depoimentos de estudantes estrangeiros ou não, esse estava misturado, eram estudantes estrangeiros ou não. E a gente sempre colocou ali de onde é que a gente tirou, né? Esse, no caso, era uma página do DAD. E aí eu vi a Poliana e a Delta falando hoje de manhã da questão dos links. Isso é sempre um problema, né? Porque quando a gente bota o link, às vezes não funciona mais, né? Isso é sempre um problema, né? E também a questão da autoria dos direitos autorais é uma discussão que a gente teve na época, então a gente fez todo o material, colocou sempre lá de onde é que vinha, que livro, se foi de livro, se foi de página, mas nós chegamos a conversar até com algumas editoras, então uma experiência diferente da que vocês tiveram, mas assim, e a gente acabou ficando com medo, então a gente não publicou isso, a gente pensou em conversar com o DAD, a Mônica era do DAD, né? E acabou que a gente recebeu tantas respostas estranhas que a gente acabou desistindo, tanto que esse material circulou um pouco, mas um pouco pirata, assim. Não, assim, né, a gente está dizendo, a gente pegou isso aqui de não sei aonde, mas é uma questão bastante espinhosa e a gente prefere quando a gente não tinha intenção realmente de publicar, era só para usar mesmo nas universidades. Mas, então, e aqui é um outro trabalho parecido com aquele primeiro que a gente viu, na verdade, que a gente sempre pede que os alunos leiam alguma coisa que a gente supõe que o nível deles dá para eles conseguirem entender aquele texto e pergunta, né? Welche Informationen sind neu für Sie? Né? O que é novo para você, né, do que você leu ali? O que te surpreende? Né? E, primeiro, anotar os pensamentos, o que pensou ali, que depois tem mais informações aqui para falar de algumas coisas. Por exemplo, a famosa Studienordnung, né, que aparece aqui. O Lehrveranstaltung. Então, são informações que combinam, nesse caso, eu diria,
aspectos bem práticos, né, assim, do que é se perguntarem você o que é isso, você sabe dizer, né, eu vou estar na Alemanha. E também a visão muito dos alunos estrangeiros, mas também dos alemães. Às vezes aparecem também informações sobre os alemães. Acho que é só isso. Isso, por exemplo, também é uma outra atividade proposta em que você tenha essa ideia do Sprachtandem, né, que também já existem alguns projetos no Brasil que funcionam assim, né, mas na Universidade Alemã muitas vezes é oferecido para aqueles estudantes que chegam de fora e que querem aperfeiçoar o alemão, e o alemão vai aperfeiçoar a língua estrangeira que aquela pessoa fala. Então é mais um exemplo, e também, de novo, tirado aqui de uma página do DAD, né, em que a gente fala de, né, uma situação é colocada, né, e há um projetinho, né? Então você, por exemplo, vai procurar a página da Universidade de Münster, que aí foi uma pesquisa que as colegas fizeram, que a universidade oferece isso, por exemplo, e tem uma tarefinha ali para eles fazerem, né? Então é sempre que eles vão lá e pesquisem como se estivessem realmente, por exemplo, eu sei que eu vou conseguir uma vaga na universidade tal, então eu vou lá na página da universidade, eu sei, agora existe esse tipo de proposta e de oferta para mim, eu vou olhar. Então é um trabalho bastante primeiro, de eles lerem alguma coisa e discutirem em sala, mas também depois eles mesmos botarem a mão na massa e irem pesquisar, né? Você pode avançar. Meus horários aqui, tá bom. Então, o módulo 3 tem o texto está em português, eu coloquei que são comunicar-se no contexto acadêmico de maneira mais ampla, né? Na verdade, fazer contatos, como é que eu entro em contato com as pessoas, como é que é esse approach. É diferente do Brasil, é igual ao Brasil, em que contexto pode ser igual, em que contexto pode ser diferente, né? Falar ao telefone, que é uma coisa bastante interessante, temos um exemplinho ali que eu achei bastante interessante, de falar ao telefone. Argumentar e conversar e defender seu ponto de vista, que eu acho que é uma questão bastante complicada para um brasileiro, né? Assim, eu sempre digo que eu aprendi a brigar na Alemanha, né? Porque realmente a questão são culturas totalmente diferentes, né? A gente conversar com a nossa colega Ulrike lá da UFMG, ela vai dizer muito sobre isso, né? Porque ela tem muita análise disso. Então, realmente, a gente sabe que é realmente algo que você tem que aprender, né? Você não pode partir do princípio do seu modelo brasileiro, chegar lá e querer participar de uma discussão, né? É diferente, não temos que colocar nenhum aqui de julgamento de valor, mas é diferente, né? Então, isso foi um tema que foi também levantado. Por exemplo, conversas, né, desde as mais informais com estudantes até aquelas, por exemplo, se eu vou falar com uma pessoa que fez uma palestra, como é que eu me dirijo a ela, né? Questões interculturais sempre, né? A questão do você e do eles, né? E do sie em alemão, do du, como é que eu faço isso? Coisas que, teoricamente, alguém que fez um A2, B1 já deveria saber, né? Mas a gente sabe que nem sempre essa conhecimento que eu tenho assim só de aula, se eu sei usar aquilo mesmo na prática. E se alguém realmente fez um trabalho com você de conscientização, quando você pode, quando você deve, que mesmo para os falantes nativos, seja na Alemanha, na Áustria, na Suíça, não é tão simples, né? Varia também de região para região, quando é que você diz du, quando é que... Eu trabalhei muito tempo na Alemanha e eu tinha situações horríveis em que eu sentava assim para almoçar com os colegas, e aí era aquela discussão, um com zi, outro com du, aí falava du comigo, eu falava zi com ele, era aquela confusão, porque tem e às vezes mesmo a gente, como falante nativo, fica, né, sem saber muito bem como reagir, né? Então, imagina um estudante estrangeiro que chegou, né? Bom, também a questão, a gente sabe que muitas vezes, no âmbito do Ciências Sem Fronteiras, os alunos iam e não faziam nem nota, né? Isso eu soube de vários alunos que foram e voltaram, infelizmente, alguns não aproveitaram muito, mas, teoricamente, eles poderiam também participar e fazer notas, como eu sei de muitos que fizeram, quer dizer, fazer um shine é antigo, não se diz mais, né? Um crédito, né? Um crédito, então você, né? Credits, agora não é Deutsch, credits, que não, né? Minha época ainda era China, tudo bem. Então, apresentações orais, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem no Brasil também, mas não é tão digamos, o gênero textual, a gente falou tanto hoje de manhã de gênero textual, é de pouco diferente da apresentação oral, né? Ser capaz de organizar e apresentar os trabalhos e os próprios exames orais, né? Que a gente também não tem muita tradição de exame oral, né? De prova oral. Então, pode avançar um pouquinho? Acho que tem mais uma ideia. Então, e aqui um tema, por exemplo, que a gente achou bastante interessante, que as colegas levantaram e que realmente e que tem a ver com o que eu falei com vocês sobre a questão do professor, né? Que é uma coisa que a gente não tem instituído aqui na maioria das universidades brasileiras. Eu acho que é a Dozentensprechstunde, né? Sprechstunde, a gente não tem, né? Eu me lembro que a Gabriela, quando voltou da Alemanha uns anos atrás, quis instruir na UERJ, não funcionou. Porque os alunos não entenderam, né? Porque, na verdade, o aluno conversa, acabou a aula, ele vem em cima de você, quer perguntar alguma coisa, ou no corredor, ou às 2 da manhã te manda um WhatsApp, né?
Acontece muito, né? Então, e esse tipo de coisa é um tema realmente muito relevante, né? Como é que você conversa com o seu professor, universitário, como é que isso é interessante. Então, aqui é uma tarefa um pouco de sensibilização. É isso, olha, existe essa instituição na Universidade Alemã, né? Se você quiser conversar com o professor, você vai ter que ir lá. Na minha época tinha aquela folhinha na porta, né? Bota o nome e tal. E aí a questão é o que você... E eles, interessante 1.1 ali, ó. Por quê? Né? Por que você vai procurar o professor? Né? Então, uma tarefa... Não existe essa instituição na Universidade Brasileira. Né? Então, sobre o que você acha que vocês perguntariam? O que você perguntaria ao professor nessa hora? Né? E aí, organizar o pensamento, a ideia é essa, né? Sensibilizar e mostrar que realmente existe, né? Tá bom, acho que é isso. Eu sempre acho que vai ser muito tempo, mas acaba que fica apertado. Então tá. Isso aqui, esse é um exemplo do telefone, né? Que eu achei interessante também, que é, por exemplo, um típico, não sei se vocês consideram típico, né? Mas na época se considerou típico o primeiro diálogozinho ali no telefone em português. Alô, a Ricarda está? Quem gostaria? É Sandra. Um momento, por favor. Né? E aí o exemplo em alemão aqui, um pouco, claro, que eu não sei necessariamente se a gente pode dizer que é o mesmo nível, mas mesmo em situações um pouco mais formais, eu diria que o primeiro modelo no Brasil pode acontecer. Né? Eu já presenciei situações que seriam formais, que as pessoas não se apresentam, né? Primeiro pergunta, fulana está, e depois continua. Então, isso também foi um exercício de sensibilização de como é que eu devo me comportar ao telefone em alemão, né? Partindo do exemplo de uma conversa que, pelo feedback que a gente recebeu, foi considerado prototípico pelos alunos também. Deixa eu continuar. Então tá, o que mais? Tá. Ups, foi rápido. Né? Então tá, isso aqui nós falamos um pouco então de trabalhos escritos, no outro módulo falamos de trabalhos orais, né? A questão, falamos de como é que eu vou uma Sprechstunde, mas também como é que eu escrevo um e-mail. A gente falou de e-mail hoje, né? Mas, por exemplo, e-mail é uma coisa que ainda continua sendo usada nesses contextos. Então, aí que está, né? Naquele contexto que os colegas disseram de manhã, realmente, a gente acha esquisitíssimo aquilo, ninguém vai escrever um e-mail daquele. Mas há situações em que os e-mails são necessários. A gente sabe que essa geração que está comigo agora na universidade, acabou de entrar agora, eles não sabem o que é um e-mail. Eles não escrevem e-mails, né? E na UF, por exemplo, eles recebem toda a informação aqui, também imagina tudo pelo e-mail institucional. Então, no primeiro semestre, você explicar, olha, você foi obrigado a fazer o e-mail institucional, você precisa checar seu e-mail, pelo menos uma vez por semana, isso já é pouco, porque você vai receber toda a informação, bem-vindo à vida adulta, você vai ter que receber os e-mails e lê-los, e não pode dizer que não recebeu, né? Então, mas aqui, realmente, um contexto, né, de como é que eu escrevo para um professor, para colegas, né, talvez fosse menos relevante, né? Mas também coisas mais técnicas. Por exemplo, como é que eu faço um resumo? Eu vou assistir uma Vorlesung, como é que eu faço um resumo? Né? Como é que eu tomo notas durante uma palestra? O que mais? Exames, lição de casa, apostilas, são temas que foram abordados nesse módulo. E também trabalho em grupo e em seminário. E uma discussão em alemão, que também é um tema bastante interessante. Discussão, e é interessante ver isso em português com a palavra discussão. Tem para a gente uma ideia pejorativa, né? Todos sabemos, né? Mas a gente trabalha com contraste com outras línguas, a gente vê que discussão para a gente é sempre aquela coisa, não, discutir, a gente não quer discutir. Né? Sim, a gente quer discutir, mas a gente quer discutir no sentido, né, de que vamos trocar ideias. Isso é um pouco complexo, às vezes, para o nosso contexto. Né? O que mais? Então, e o último, na verdade, que foi esse que foi incluído depois, é a questão das provas, né? Então, como é que é uma clausura, como é que é uma Hausarbeit, como é que eu faço isso, os prazos que são diferentes no Brasil, por exemplo, né? No Brasil, aqui mesmo na graduação, você tem que entregar seu trabalho durante o semestre, né? Na Alemanha, a gente sabe que muitas vezes Hausarbeit se entrega depois, né? Então, são coisas que foram abordadas nesse módulo também. É um módulo um pouco mais curto, mas ele foi realmente o feedback dos estudantes que tornou necessária a criação desse módulo, né? Bom, então acho que já acabamos essa parte, é só continuar um pouquinho. Isso. Da plataforma eu vou falar um pouco, só para vocês verem, na verdade, que para vocês não vai soar nada novo, porque depois de pandemia e termos sido todos forçados a nos jogarmos nessa aventura, acho que ninguém mais vai achar nada novo, né? Nem vou falar muito sobre isso, na verdade o que acontece é que nós tínhamos realmente muito material adicional, né, muita coisa que eles podiam usar para poder se aprofundar, né, para quem tivesse mais interesse ou mais tempo, e isso foi um trabalho muito grande das colegas. Eu realmente não consegui mais o acesso ao Moodle, que é da UFRJ, mas tem material lá, a gente vai tentar resgatar isso também. Pode passar, acho que isso aí não tem importância, não?
Tá bom. É a mesma coisa. Sobre o Moodle eu não vou nem falar muito disso, não. Então, e só para dizer um pouco, na verdade, nós fizemos esse curso, foi oferecido em 2015, 16, 17, chegou até 2018. Inclusive, eu acho até que em 2020, o colega Robert Schade, que está lá na URGS, ele nos pediu o material, eu tenho a impressão que ele usou também. Até alguém outro dia me falou, não, o Robert usou esse material. Então, o material que foi usado no Rio de Janeiro, nas 3 universidades, mais na UFRJ e na UF, realmente, porque eles tinham muitos alunos e eles tinham Idiomas Sem Fronteiras, então eles tinham as condições de oferecer o curso. Na UERJ, a gente teve só 2 vezes, não tivemos muita repercussão, mas ele foi usado na URGS também, pelo que eu sei, e, na verdade, a gente ofereceu. Inclusive, em algumas ocasiões, a gente ofereceu o material, né? Foi assim também que o Thiago sabia do material. Né? Então, na verdade, eu não vou ficar falando muito aqui porque, sobre a avaliação, mas só para dizer que foi feita uma avaliação com os alunos após o curso, né? Na verdade, online, e que as perguntas foram bem específicas, né? Sobre os módulos individuais, né? O que você levou desse módulo, um pouco como a história dos can do statement, eu sei formular perguntas, né? Eu sei o que eu vou perguntar se eu for na Sprechstunde, né? E uma autoavaliação também, em uma escala de concordar muito, concordar totalmente ou discordar totalmente. Essa avaliação foi feita, eu esqueci essa foi 2015, isso, 2015-1, isso. Mas tem mais avaliação na frente. Pode continuar? Isso. Não pode avançar mais, porque na verdade se refere a 2015-1, isso. Na verdade, isso se refere ainda à avaliação de 2015-1 que eu falei lá no começo, né? Então, a partir dela que fez a estruturação. Continua, avança um pouquinho, por favor. Então, tá. Então, isso aí se refere também a essa primeira avaliação, eu creio que eu perdi as informações sobre a avaliação final. Mas, de qualquer maneira, foi bem positivo. A gente sempre tem um pouco assim de receio quando faz esse tipo de avaliação, porque a gente acha que os alunos se sentem obrigados a dizer que foi tudo bom, né? Mas, de um modo geral, foi bem positivo mesmo. E, principalmente, e é uma diferença que eu senti realmente em relação a 2018, quando eu fui para a UF e assumi o ISF, que ainda existia na UF, 2019, nós tivemos dois semestres de ISF, naquele modelo mais de iniciantes de A1, né? Em que a gente sabia que eram muitas pessoas atrás de poucas vagas, e no final de algumas semanas as pessoas não apareciam mais. E a gente tinha aula, na verdade, presencial, e o duo, né? Então, era uma oferta excelente. Assim, eu chegava lá como coordenador e falava, gente, vocês ganharam uma vaga, esse curso custa tanto assim, né? Mas a gente sabe que era bem vago, o que a gente não percebeu, por exemplo, nas avaliações, e avaliação tanto das colegas que deram os cursos, quanto dos alunos, né? Que as pessoas estavam mais motivadas, né? E pelo fato de elas já terem uma base de alemão, por exemplo, no caso da UF, a gente tem cursos de alemão gratuitos para os alunos da universidade, né? Então, assim, nós temos cursos que levam até o B1. Então, muita gente que participou desse curso, por exemplo, tinha feito os cursos da própria UF, né? Então, eu noto uma diferença bastante grande. Não precisamos ler isso aqui, não, porque só um pouco de confete, né? Assim, foi bom, não foi bom. Eu só queria... Avança mais um pouquinho, só queria mostrar mais uma coisa. Isso. Essa foi a avaliação de 2015-2, nessa que eu queria chegar, na verdade, que também foi bastante positiva. Temos alguns exemplos aqui de comentários dos alunos sobre o que eles acharam bom, o que eles não acharam bom, né? Não precisamos ler com muito exemplo. Realmente foi considerado bastante bem feito e tal, né? Então, a gente nunca sabe se alguém que não gostou não falou nada, mas, de modo geral, o trabalho foi bem feito, eficiente. Pode avançar um pouquinho? Então, o curso era um curso de 60 horas, né? O que a gente agora, nessa próxima etapa, o Thiago vai falar disso amanhã, né? Quando o material que ele vai falar sobre o trabalho que é feito a partir desse material, vamos repartir, né? Vai ser dividido, não vai ser mais 60 horas. Mas o trabalho na época era de 60 horas, mais a carga de trabalho também online para quem podia. A carga na plataforma Moodle era uma carga, na verdade, opcional, né? Você fazia se quisesse, não tínhamos um tutor lá olhando se você fez ou não fez, né? Essa última comentário aqui eu quase tirei, mas eu acho que eu vou deixar porque eu gostaria que vocês lessem, né? Porque, para lembrar só o seguinte, foi conduzido por falantes nativos. Eu deixei porque, na verdade, realmente todos os colegas que deram os cursos eram falantes nativos. Mas por uma questão histórica. Nós tínhamos os leitores do DAD e tínhamos os assistentes. Então, quem deu as aulas foi o pessoal da CAPES. Eu acho que a gente podia tirar o foco disso aqui para isso aqui, que conhece a vida universitária. Porque isso faz uma grande diferença. Na verdade, eu não posso falar de uma coisa que eu não vivi, seja você nativo ou não, né? Então, eu deixei, porque foi o que saiu na época,
na avaliação de 2015-2, mas é só para relativizar isso aqui, porque realmente os alunos sabiam que os professores eram todos enviados pelo DAD, com convênio com a CAPES, mas hoje, na verdade, e é inclusive um grande problema que a gente tem lá na UF de procurar conseguir, por exemplo, estagiários, que a gente precisava de alguém realmente que tenha uma vivência, né? Que tenha ficado um semestre, pelo menos conheça um pouco, porque eu não posso pedir alguém que dê uma aula sobre, né, sobre essas coisas que às vezes são tão... que você tem que ter uma experiência, mesmo que seja a sua universidade. Negócio, eu posso falar de alguma universidade, eu estudei numa universidade na Alemanha, eu posso falar daquela, mas eu tenho uma... É importante. Então, eu deixei para não falsear o que foi dito, mas só para a gente relativizar, na verdade, a questão... O importante é a questão de que os alunos viam que a pessoa falava com conhecimento de causa. Quer dizer, na minha universidade foi assim, por exemplo. Né? Acho que é só isso. Deixa eu ver o que mais. Só a plataforma Moodle, realmente eu não posso falar muita coisa mais, mas ela realmente foi bastante utilizada, aparentemente, e foi... que realmente incentiva aquilo que a gente aprendeu agora a duras penas durante a pandemia, né, que o trabalho individual e autônomo é muito importante, né, mas os resultados foram bastante positivos com relação ao uso da plataforma também, mas a gente tem que acreditar no que os alunos disseram, no que os estudantes disseram. Então, é isso. Eu acho que era só isso. E sim, propostas de melhoria que foram feitas pelos alunos de 2015-2, né? Criação de um glossário de módulos cruzados, uma coisa que também estava sendo feita, né? Testes intermediários para cada módulo da plataforma do Moodle, mais trabalho, né? E também achou-se que o módulo 4 precisava de mais tempo, e o módulo 5 também, né? Embora ele seja mais curtinho. Embora eles tenham achado que o tempo total do curso era suficiente, né? Então, e aí, quando foi implantado em 2016-1, foram levadas em consideração essas ideias. A ideia dos testes foi implantada, realmente foi um pouco mais de trabalho. O glossário, eu não tenho certeza se o glossário ficou pronto, né? Mas, de modo geral, o resultado de 2015-2 foi, na verdade, o que foi implantado depois, em 2016, 2017, 2018, basicamente, né? Então, acho que é só isso mesmo. Como é que ficou meu tempo aqui? Perspectivas, aí a gente acaba. Então, na verdade, o que a gente tem, e é o material que a gente já tem agora no âmbito do novo ISF, que é o material que nós temos, que é a compilação de material, né, que é tudo formatadinho, já está sendo todo revisado, mas amanhã o Tiago vai falar bastante sobre isso, né? Isso aqui, na verdade, se refere ao stand quando a gente apresentou esse trabalho uns anos atrás, né? O material existe, está tudo aí, e está sendo agora, e amanhã a gente vai saber mais sobre isso, está sendo, digamos, utilizado para a confecção do material novo. Tá? Então, acho que é só isso. Achei que ia ser muito tempo, não foi. Obrigado. Alô, obrigado, professor Ebal, pela fala. Eu acho que muito do que foi dito cria uma base, né, para eu poder fazer a minha fala amanhã. Ebal, eu acho que provavelmente a gente tem perguntas direcionadas à sua pessoa. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Professora Ruth. Obrigada. Dá para me ouvir? Dá. Obrigada, Ebal. Foi bem interessante, mais um exemplo, né, da importância de prestar atenção no contexto que a gente precisa. Eu queria só tirar uma dúvida, na verdade, com você. Vocês produziram material ou foi uma seleção de material já existente? Ou isso não ficou muito claro para mim. Realmente foram as duas coisas, na verdade. A gente trabalhou inicialmente porque a gente queria implantar o mais rápido possível, trabalhamos realmente com muito material que já estava mais ou menos disponível e colocamos sempre lá a origem, mas geralmente a gente trabalhou com material a partir do qual se criaram outras tarefas, né? Mas isso era o nosso grande problema com relação à questão dos direitos de autores, né? Mas, em base, assim, pegamos muitas vezes coisas que já estavam prontas, de material didático mesmo, e fizemos outra coisa com aquilo, né? Tanto que um dos trabalhos, o Tiago vai falar disso amanhã, foi realmente rever isso, né, por exemplo, né? Mas realmente foi uma mistura. Muita coisa, as meninas, realmente, os colegas eram realmente muito interessadas e realmente elas trabalharam muito no material, de modo que ficasse uma coisa bastante com cara de ser usado no Brasil, né? Porque elas estavam já no Brasil há algum tempo, também tinham a experiência e conseguiram adaptar muitas vezes as tarefas para coisas mais voltadas para o nosso contexto, né? Mas é uma mistura das duas coisas. Muita coisa foi criada realmente, mas muita coisa também foi usada como base.
Eu vou falar no microfone porque é pedido, né, para ficar gravado. Eu estou quase chorando aqui, mas vou dar um depoimento. Na década de 90, eu fui stipendiat aus DAD. E foi de uma forma free, não foi através de uma universidade, né? Eu não tive nada disso. E, enquanto o senhor estava falando, eu estava me identificando com todas as dificuldades que eu tive. 3 meses, praticamente, perdidos lá, porque eu fui colocado, me deram a passagem, fui, cheguei, me apresentei e pronto, né? Naquela época, o DAD ficava em Bonn, agora fica em Berlim, né? Então, eu tinha uma preceptora lá em Bonn para tirar as dúvidas e os problemas. Mas eu não tinha nem conhecimento de alemão suficiente para, no telefone, ficar explicando o que eu estava precisando ou entendendo o que, eventualmente, a preceptora fosse me orientar. Então, eu tive uma dificuldade muito grande. Tá? Tanto que eu não aproveitei o meu estipêndio da forma que eu poderia, né? Eu não aproveitei aquele tempo de universidade que eu poderia. A vida passou, trabalhei, né? Agora estou tendo essa chance de, aqui na faculdade, né, recomeçar, né, o meu nível de alemão e, enfim, toda a minha experiência. Só quero dizer ao senhor que pena que na década de 90 não tinha nada como isso. Obrigado. Na década de 70 também não. Mas é o seguinte, aqui tem um Schwerpunkt. Eu não sei por quê. Aqui no Brasil não se fala nisso quando se aprende a língua estrangeira. Não é só o alemão. A Europa tem como costume o Bewerbungsbrief. Esse é um ponto que, quando você quer estudar, você se candidata a uma universidade, ou você se candidata como profissional a uma vaga, porque você tem aquele perfil para a empresa, a carta de candidatura é necessária. É a mesma colocação, por exemplo, da entrevista. Você pode até ter um excelente currículo, mas na entrevista você falha. Falha talvez por pouco conhecimento da língua. Então, eu não sei quais são os Lehrwerkes atuais que têm o currículo. Eu trabalhei com Unternehmen, Deutsch für Beruf, uma coisa assim. Mas isso no centro de treinamento, porque a gente elabora projetos para que os funcionários de empresas façam uma viagem e possam se comunicar dentro da área do que eles trabalham. Então, eu não sei, eu senti falta aqui também. No e-mail, eu até concordo, não esqueçam os e-mails, mas a carta de candidatura é necessária. E tem aquele tópico, né? A referência, o primeiro parágrafo, a sua apresentação, o conteúdo pode ser de 2, 3 parágrafos, e a frase final. Na verdade, os livros, hoje em dia, mesmo os livros standard, né, eles têm isso. No B1, por exemplo, o nosso DAF Compact aparece, né? Então, eles têm sim, contém sim. Não apareceu ali porque, na verdade, os alunos que foram, eles já tinham se candidatado. Então, não era uma coisa que eles teriam que fazer para se candidatar a uma vaga na Alemanha. Talvez, mas aí não era o nosso escopo, que eles precisassem fazer isso para se candidatar a um estágio. Isso a gente realmente não levou em consideração. Mas a questão do Bewerbungsschreiben, a Motivationsschreiben, que a gente tem muito hoje em dia, isso realmente os livros hoje em dia levam. B1 já aparece esse tipo de material. Eu teria também uma... desculpa. Ebaú, muito obrigada pela sua
fala, né, muito interessante, e eu fiquei bastante tempo me perguntando, quando vocês tiveram essa ideia inicialmente, né? Vocês pensaram em fazer um curso ou um material? Porque agora você denomina como material, né? Mas eu tinha a impressão que vocês estavam querendo montar um curso inicialmente, e por isso talvez essa preocupação menor nos direitos autorais, porque vocês pensaram como professor, né? E eu queria ouvir um pouco você, porque na literatura e também nas disciplinas de formação de professores, né, é uma coisa muito próxima, mas são coisas diferentes, né? A criação de um curso e a criação do material para um curso que seja, né? E, enfim, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, se puder. Posso sim, mas eu preciso fazer agora um grande esforço para lembrar, porque, na verdade, a ideia foi, em 2013, a Mônica nos chamou e falou, olha, nós estamos pensando em criar um material, né? Mas acabou que se tornou realmente um curso, né? Juntou-se o material todo e se transformou num curso. Eu acho que você tem razão. Na verdade, inicialmente a ideia era fazer um material que pudesse ser usado para isso. Então, podia ser, de repente, numa aula da graduação, mas acabou se tornando, pela questão do Idioma Sem Fronteiras estar tão premente na época, acabou se tornando um curso mesmo. Mas a ideia original, realmente, você tem razão, era realmente fazer um material. Não era montar um curso. Um material que pudesse ser usado, de repente, em vários outros contextos também, mas que acabou, quando a gente acabou dizendo, isso aqui já é um curso, né? Mas é realmente um... Foi muito, digamos, emergencial mesmo que foi feito, né? Porque estava tendo uma grande demanda e havia esse feedback de que os alunos tinham dificuldade na Alemanha. Né? Um pouco como o senhor falou, né? Que chegou na Alemanha, mesmo sabendo alemão, que eles tinham que saber um pouco geralmente, mesmo por contato com a estrutura da universidade e tal, e não sabia para onde ir, a quem recorrer, e questões mesmo do dia a dia. Então foi uma coisa meio premente mesmo. Vamos fazer um material. E aí realmente acabou sendo um curso, mas são dois processos diferentes, tem toda a razão. Eu queria fazer talvez uma última pergunta, só para fechar essa fala do Ebal, que é a seguinte: eu acho que muitos dos pontos que foram colocados aqui, a gente pode voltar a eles amanhã. Eu também senti um pouco de falta do Motivationsschreiben, né? Até pensei em tentar desenvolver um trabalho conjunto, um módulo referente à escrita acadêmica, né? Mas daí fica a pergunta, será que o nível B1 é o nível onde a gente se trabalha com isso, ou será que seria para níveis mais avançados ainda, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, e a minha experiência no Idioma Sem Fronteiras tem mostrado isso. Esse material ele é muito vasto, ele assim, dá cabo de mais de 60 horas, na minha opinião, daria para expandir muito mais, fazer vários módulos, vários cursos com esse material, né? Mas ele acaba sendo um material que tem um foco muito específico para um aluno que tem efetivamente a perspectiva de estudar na Alemanha, né? Na época talvez fosse mais assim do que hoje em dia, e ele pressupõe um aluno que tem um nível linguístico já mais intermediário para avançado. Segundo a nossa experiência, acho que ninguém vai discordar disso, o nosso alunado no Brasil, a maioria das pessoas estão no nível A1, não tem conhecimento prévio, não teriam acesso a esse material, não teriam como trabalhar nesse nível, né, em sala de aula. Por isso a gente faz algumas ofertas no ISF e tem muito poucos alunos, tem que abrir para várias universidades para conseguir fechar uma turma. Como é que você responderia a isso, professor Ebal? Você acha que haveria a possibilidade de se criar módulos de alemão para fins acadêmicos já nos níveis iniciantes? E se for esse o caso, quais seriam as temáticas? Como que a gente conseguiria trabalhar isso? Devo agradecer pela pergunta, né? Tiago, na verdade, é muito aquilo que eu acabei de dizer. Na verdade, foi criado, na época, por uma demanda muito clara, né? Então, e quando nós oferecíamos os módulos, na verdade, era um curso mesmo que a gente oferecia, né? Nas universidades, ele era realmente, tínhamos um certo nível, teste de nivelamento. Então, as pessoas tinham que ter o A2. Realmente, alguns textos são um pouco mais complicados. Mas, como parafraseando algumas pessoas, eu não vou saber citar quem é, mas diz que não existem textos difíceis, existem perguntas complicadas, né? Então, na verdade, como, por exemplo, uma coisa que eu até fiquei na dúvida agora, porque muitos dos módulos, a ideia era a gente fazer ele, como o trabalho que a Ruth mostrou, e também que algumas pessoas fazem às vezes, é fazer bilíngue. Mas, como a gente falou, A2 já dá para entender, realmente não houve, pelo menos
digamos, nas enquetes que a gente fez, não houve uma reclamação com relação ao de material ser difícil. Isso não houve. Agora, concordo, o nosso anulado, principalmente agora depois da pandemia, está bem difícil. Né? As pessoas realmente estão voltando para o presencial, como pelo menos a minha experiência no Rio, é que as pessoas estão voltando com um nível bem baixo. Mas a questão é que eu acho que você poderia sim introduzir, eu acho que o trabalho, por exemplo, que a Poliana e a Duel estão oferecendo, não é uma coisa específica para esse trabalho que a gente fez, mas é uma coisa que mostra que sim, você pode trabalhar alguns temas, né, como a Ruth também mostrou no trabalho do Centro Austríaco, que você pode trabalhar assim, algumas coisas no nível A1. Agora, realmente, se você quer discutir aquelas coisas em alemão, não vai dar, mas assim, discutir em português, sim. E realmente, de novo, esse trabalho feito por um momento bem específico, as pessoas realmente tinham que ter pelo menos um A2, e eles geralmente tinham mais, e não houve reclamação com relação ao nível do texto, do material. Agora, realmente, tem que ver agora com a nova era, né, o que fazer, o que adaptar. E realmente, uma coisa que também não disse, mas que na época a gente também chegou à conclusão, é que o material realmente é muito mais vasto. Na verdade, não era também que você é obrigado a fazer tudo. Existiam vários textos, você viu, você conhece bem o material já, que você podia deixar também aqui algumas coisas de lado. Né? Vou fazer isso aqui, eu acho que isso para esse curso é melhor, para esse grupo é melhor. Então, sim, eu acho que dá sim. Na época, não houve a reclamação de que os textos eram difíceis, não. Né? Mas, realmente, na nossa nova realidade, que a gente não necessariamente tem os alunos que já vão de cara, né? Mas preparar eles aos poucos para uma estada na Alemanha, eu acho que dá para fazer sim. Mas eu diria que pelo menos um A2 eles têm que ter. Eu acho que A1 é um pouco complicado para falar de coisas bem específicas da estada. Né? Então, agradecer novamente, né, ao professor Ebal pela fala. E passar, então, para a próxima fase do nosso evento de hoje, convidando a professora Catarina Portinho Nauiak a falar um pouquinho sobre a segunda licenciatura de alemão, o Parfor aqui na UFPR. Ela vai fazer um convite para todos e todas, e logo depois da fala da professora Catarina, a gente vai fazer o sorteio dos livros, tá? Como a gente tinha prometido lá no início. Por favor. Obrigada, boa tarde. Bom, gente, se aquele ditado é verdadeiro, que é mãe é quem cria, eu sou a mãe do Parfor, que eu adotei recém-nascido e peguei para criar. Então, lá em 2017, eu entrei na universidade e já comecei a coordenar, então não só dar aula, né, mas coordenar o curso de segunda licenciatura. E ele foi ofertado 3 turmas, né, em Joinville, mas a região ali se interessou bastante. Então, temos alunos de Jaraguá, Corupá, Schroeder, Pomerode. E, sim, temos aluno aqui em Curitiba também. Então, foram 3 turmas, né? O total dos formandos serão 41 professores aptos a lecionar alemão na região. E complementando um pouco o que a Sabine falou, né, em relação à legislação, eu acho que o Estado de Santa Catarina também, a partir desse novo ensino médio ou da BNCC e do novo ensino médio, que eu não vou entrar nos méritos de analisar essa nova legislação, mas, enfim, Santa Catarina utilizou este momento para aumentar a oferta de alemão. Então, assim, foi uma feliz coincidência que a gente está finalizando o nosso curso com o aumento da demanda formal, né, escolar, da língua alemã. E bastante interessante também que o alemão lá em Santa Catarina ele já começa. Temos colegas aqui de Pomerode, né? Ele começa não no Fundamental 2, mas no pré ainda, né? Não é nem no Fundamental 1. Então, é bem inicial mesmo a oferta de alemão. Eu gostei muito, né? Assim, já estou falando no passado, porque já não vou ter mais a mesma dinâmica de estar indo sempre para lá, né? Mas foi uma experiência bastante interessante para conhecer essa região e como ali ainda o idioma alemão é tão valorizado, ele é tão a comunidade se envolve bastante com essas dinâmicas, não só assim, não é só a semana da língua alemã, né? Eles inventam eu brinquei ali com a Ranice, que a cada 2 meses eles inventam uma festa para fazer, para envolver as crianças, então é bem interessante. Bom, hoje, pessoal, então é a colação de grau,
da terceira e última turma, são 15 formandos, e nós teremos a parabenização de, você sabe, de cabeça? 13, eu acho, né? 14. Mais ou menos 13, 14 alunos que já colaram grau, né? 2 turmas, infelizmente, colaram grau na pandemia, né? Remoto, então aquela coisa de você assinar o SEI, muito triste. Então, hoje é um momento assim da gente celebrar que conseguimos chegar até o final, apesar da pandemia. E então a colação de grau vai acontecer no Canal da Música, na rua... Não vou falar aqui o nome, porque eu vou confundir vocês. Mas, enfim, jogando o Canal da Música, Curitiba, é no bairro Mercês, tá? Estão todos convidados. E a gente vai também distribuir o livro. Então, não tem livro grátis, né? A gente vai distribuir o livro, mas esperamos vocês lá na colação de grau, tá bom? Por mim é isso. Não sei se vocês querem... Se é para ser sucinta... Obrigado, Catarina. Então, né, reforçando o convite, né? Todo mundo na colação de grau, bem vestido, de bom humor, tá? E agora a gente passa também para uma parte mais festiva da nossa tarde, que é justamente o sorteio, ou ainda não? Tem mais alguma coisa? A Ruth viu ali, Júlio Perneta, 695. Canal da Música, bairro Mercês. Tá? Mas, pessoal, assim, é um evento acadêmico franciscano. Tá? Então, assim, é para ir ver os colegas recebendo o canudo, tá bom? Vamos, então, passar para a parte do sorteio. A gente tem os kits pronto aqui. Todo mundo que tem interesse nos livros já deve ter dado o nome ali na caixinha, né? Vamos trazer os livros para cá, então. Leva esses de vocês também? Põe na mesa ali? Ou não? Pode ser, faz um verbo ali, né? Então, apresenta o livro. Então, gente, recapitulando, aqui nesse kit a gente tem 3 livros do ISF, que saíram em 2021, falando sobre as ações do programa, com alguns textos sobre o alemão e alguns outros textos sobre os outros idiomas e também sobre a gestão do programa como um todo, né? Mas agora eu queria passar a palavra para as 2 organizadoras desse outro livro, Ensinar Alemão no Contexto Brasileiro. Por favor, Catarina. Bom, esse projeto... Tá ligado, né? Esse projeto, então, a professora Ruth quis iniciar um segundo volume, né, da obra que ela fez em 2011. E, na época, convidou a professora Virginia Vrook, que estava aqui como professora substituta, e me convidou também para organizarmos esse livro, né, pensando principalmente, nós, Virginia e eu, organizarmos os alunos do mestrado, né, porque eu fui da primeira turma do mestrado bilateral aqui, então convidamos todos, na verdade, né, todos os egressos do mestrado a escreverem um capítulo sobre os seus trabalhos. E vários aceitaram, né? E participaram do livro. E daí a professora Ruth ficou responsável pelo contato com os professores, né, convidados. A Dörte também participou, né, com um capítulo. A impressão desse livro foi financiada pela CAPES, né, pelo programa Par Fora. A gente conseguiu a impressão desse livro. Então, por isso que a gente está aqui distribuindo para vocês. Foi uma parceira muito importante para que a gente pudesse ofertar, né, esse curso. É um financiamento extra de custeio dos professores para saírem aqui de Curitiba e irem até Santa Catarina. Então, a gente conseguiu um percentual dessa verba para os livros. Então, quem tiver interesse de levar um desses livros, é só pegar e levar, tem suficiente para todo mundo. E esse eu vou passar, então, eu vou ler os nomes aqui dos sorteados e o Tiago vai passar os livros, tá bom? Então, o primeiro... Só que eu não enxergo.
Então, eu vou tirar e a Catarina vai ler. Patrícia Aidan. Que vergonha. Viviane Lemke. Ai, meu Deus, triste. Bianca Pot? Bianca Pot? Bianca. Ah, mas ela já via ela aqui. Acho que saiu. Mas ela estava aí. Okay. Alguém pode pegar para ela? Não sei. Pode deixar comigo, ela faz iniciação científica comigo. Uhum. Da Bianca, né? Para a gente pegar o nome. Esther. Oba. Também sei. A Esther, sim. A Esther. Esther. Não pode esquecer. Elizabeth Silas. Elizabeth. Epa, esse aqui é pequeno. Esse aqui é pequeno. Vocês podiam ter feito um papelzinho maior, né? Roberto. Roberto? Quer que eu segure? Não. Alice. Alice? Samantha? É Samantha? Damanta? Damanta, isso. Andriele. Aqui até no sorteio a gente faz trabalho colaborativo, né? A minha função é segurar o microfone. Mariana Machai? É isso? E o último? E o último... Bruna Senck. Bruna Senck. Então, acho que é isso. Hoje, né? Então, obrigada pela presença. Espero revê-las às 8 horas no canal da música. Acho que é um momento também de celebração e de reunião. E amanhã, às 9 horas, a gente dá continuidade aqui ao evento. Obrigada. Até amanhã, até às 8, na verdade, né?